A brisa suave de Sintra trazia consigo o cheiro fresco das flores que começavam a florescer na primavera. Era um dia ensolarado, mas a luz não conseguia dissipar a sombra que pairava em minha casa. A morte da mãe do meu enteado ainda ecoava em cada canto, e o luto dele tornava-se palpável. Ele se afastara, mergulhando em sua dor, e eu me via perdida entre a compaixão e a solidão. Com o marido sempre ocupado, eu me tornará a cuidadora da casa e, por consequência, do jovem homem que agora se tornará um estranho para mim. As conversas eram esporádicas e carregadas de um silêncio que falava mais do que palavras poderiam expressar. Eu tentava ser uma presença reconfortante, mas ele parecia distante, como se estivesse em outro mundo. Certa manhã, enquanto preparava o café na cozinha, ouvi seus passos no corredor. A porta da sala estava entreaberta e ele entrou sem avisar. O olhar dele encontrou o meu por um breve momento. Um instante fugaz que me fez sentir algo inesperado. Era uma mistura de tristeza e uma conexão que eu não sabia explicar. "Como você está?", perguntei, tentando quebrar o gelo. "Estou bem", respondeu ele com a voz baixa. "Só preciso de um tempo." A resposta foi simples, mas havia algo mais nas entrelinhas. Fiquei ali parada, observando-o enquanto ele se afastava novamente para seu quarto. O peso da solidão parecia aumentar à medida que os dias passavam. Um dia, enquanto organizávamos algumas coisas no sótão, nossos olhares se cruzaram novamente. Ele estava segurando uma caixa antiga cheia de fotografias da mãe dele. Ao ver sua expressão nostálgica, algo dentro de mim se moveu. Eu queria confortá-lo, mas sentia um receio inexplicável. "Lembra-se desta?", perguntei ao apontar para uma foto em particular onde ele sorria ao lado da mãe. Ele assentiu lentamente e um sorriso triste surgiu em seus lábios. "Ela sempre dizia que eu deveria aproveitar cada momento." O tempo parecia parar enquanto discutíamos memórias antigas. Aquela conversa despretensiosa nos aproximou de forma inesperada. No entanto, assim que percebi isso, uma onda de culpa me invadiu. Como poderia sentir algo mais por ele? Era errado pensar assim. Nos dias seguintes, tentei ignorar essa nova sensação crescente dentro de mim. Mas quanto mais tentava me afastar dela, mais ela se intensificava. Uma tarde chuvosa trouxe-nos juntos novamente na sala de estar, os raios de sol filtravam-se pelas janelas molhadas e criavam um ambiente aconchegante. Ele estava sentado no sofá com um livro nas mãos quando decidi me juntar a ele. Nos perdemos em conversas sobre trivialidades até que o silêncio nos envolveu novamente. O olhar dele encontrou o meu mais uma vez e algo mudou no ar, havia uma eletricidade invisível entre nós. O momento era delicado e cheio de possibilidades não ditas quando nossas mãos se tocaram acidentalmente sobre o sofá. Um frio na barriga tomou conta de mim enquanto nossos olhares se fixaram por tempo demais, eu sabia que nada seria como antes dali em diante. O silêncio se estendeu entre nós, carregado de uma tensão que não conseguia ignorar. Decidi me afastar, mas a presença dele parecia magnetizar o ambiente. A rotina diária se tornava um desafio. O marido continuava ausente, mergulhado em compromissos que não deixavam espaço para mim ou para o enteado. Cada dia era uma repetição do anterior, e a solidão começou a me consumir. As manhãs eram preenchidas com tarefas domésticas e lembranças da mãe dele. Eu tentava desviar o olhar, focando no que precisava ser feito. Mas havia algo em sua maneira de ser que me atraía irresistivelmente. Ele estava lidando com sua dor, mas também havia um brilho nos olhos que me fazia questionar tudo. Certa tarde, ao voltar do mercado municipal de Sintra, com as sacolas pesadas em minhas mãos, ele apareceu na porta. O sol poente iluminava seu rosto de uma maneira que parecia quase mágica. "Você gostaria de dar uma volta?", perguntou ele, quebrando o silêncio que pairava entre nós. Eu hesitei. Um passeio? Parecia inofensivo, mas sabia que poderia ser mais do que isso. No entanto, a curiosidade e a necessidade de escapar da monotonia foram mais fortes.
Aceitei o convite e logo estávamos caminhando pelas ruas estreitas do centro histórico de Sintra. Conversamos sobre coisas simples, o clima, as flores nos jardins e as lembranças da mãe dele. O peso do luto ainda estava presente, mas havia um alívio na conversa que não esperava encontrar. A cada passo, sentia-me mais à vontade ao seu lado. Enquanto caminhávamos em direção ao Palácio da Pena, algo mudou novamente no ar. As palavras começaram a fluir com mais facilidade e as risadas se tornaram frequentes. Quando chegamos a um miradouro com vista para as colinas verdes e os palácios encantadores ao longe, ele parou e olhou nos meus olhos. Eu sinto falta dela, disse ele em um sussurro carregado de emoção. Um nó se formou na minha garganta enquanto tentava encontrar as palavras certas para confortá-lo. Ela sempre estará com você, respondi suavemente. O olhar dele se intensificou e naquele instante tudo pareceu desmoronar ao nosso redor. Nós nos beijamos sob o céu alaranjado do entardecer, foi um momento fugaz e cheio de vulnerabilidade emocional. O mundo à nossa volta desapareceu enquanto nossos lábios se encontravam pela primeira vez. Quando nos afastamos, a realidade voltou como uma onda forte e fria. Olhei para ele e vi confusão misturada com desejo em seu olhar, e isso me assustou profundamente. O que acabará de acontecer? Uma linha foi cruzada, e não havia como voltar atrás. A caminhada de volta foi silenciosa e tensa, ambos sabíamos que algo mudará entre nós irremediavelmente. Ao chegar em casa, meu coração disparou ao pensar nas consequências desse momento inesperado. A noite caiu sobre Sintra enquanto eu me perguntava como lidar com essa nova realidade. As sombras dançavam nas paredes da casa vazia, meu marido ainda não havia voltado para casa e eu sabia que teria que enfrentar tudo sozinha quando ele chegasse. O peso das escolhas feitas começava a se instalar em minha mente como uma névoa densa, e eu precisava decidir qual caminho seguir antes que fosse tarde demais. A noite envolveu Sintra em um manto de silêncio, e a tensão na casa parecia palpável. O relógio na parede marcava as horas, cada tic-tac ressoando como um lembrete do que estava em jogo. O luto ainda pairava no ar, mas, de alguma forma, a presença do enteado se tornará um refúgio inesperado. Eu tentava me concentrar nas tarefas diárias, mas a mente estava longe. Na manhã seguinte, ele apareceu na cozinha enquanto eu preparava o café. O olhar dele era intenso, uma mistura de dor e algo mais profundo que não conseguia identificar. Você não deveria estar se cuidando? Perguntei, tentando quebrar o gelo. Ele apenas sorriu, um gesto que fez meu coração acelerar. A cada encontro casual, a atração crescia como um incêndio silencioso. Conversas sobre trivialidades logo se transformaram em trocas mais significativas. A vulnerabilidade compartilhada após a perda da mãe nos uniu de uma maneira estranha e inesperada. Mas o medo de ser descoberta se tornava uma sombra constante. Um dia, enquanto caminhávamos pelo centro histórico de Sintra, fomos vistos por um conhecido da família. A expressão de surpresa no rosto dele fez meu estômago revirar. O que vocês estão fazendo aqui? Ele perguntou com um tom que misturava curiosidade e desconfiança. O enteado respondeu rapidamente, mas eu sabia que aquela situação poderia ser perigosa. Após isso, decidimos nos encontrar em segredo novamente. Era arriscado, mas não consegui resistir à necessidade de estar perto dele. Nossos encontros tornaram-se mais frequentes e intensos, cada olhar trocado carregava promessas não ditas. Em uma dessas ocasiões à beira da praia, os sentimentos transbordaram e nossos lábios se encontraram em um gesto impulsivo que mudou tudo. Aquele beijo foi como uma faísca em meio à escuridão, trouxe à tona emoções que eu tentava suprimir. A adrenalina corria nas minhas veias enquanto me afastava rapidamente, temendo as consequências daquele ato impensado. Devemos parar com isso, eu disse, minha voz tremendo de ansiedade. Ele olhou para mim com uma mistura de compreensão e desespero. Mas eu não consigo, respondeu ele baixinho. A dúvida começou a corroer minha mente enquanto voltávamos para casa naquela noite silenciosa.
Cada passo parecia mais pesado do que o anterior, a realidade da situação começava a se instalar como uma verdade inegável. O marido ainda estava ausente e a solidão na casa parecia ecoar os sentimentos conflitantes dentro de mim. A atração pelo enteado era inegável, mas as consequências disso eram aterrorizantes. O peso do segredo crescia e eu sabia que cada momento juntos era um risco. Naquela noite, enquanto tentava dormir, os pensamentos giravam como um turbilhão na minha cabeça, o medo da descoberta se misturava ao desejo avassalador que sentia por ele. O dia seguinte trouxe novos desafios quando meu marido finalmente voltou para casa após longas semanas fora. A tensão no ar era palpável, eu precisava agir normalmente enquanto as emoções fervilhavam dentro de mim. Enquanto tentávamos retomar a rotina familiar, percebi que as coisas nunca seriam as mesmas novamente. As lembranças dos momentos secretos me perseguiam como fantasmas invisíveis, cada sorriso trocado entre nós agora carregava um peso diferente. E assim seguimos adiante em meio ao caos emocional que havia se instalado nas nossas vidas, sem saber o quanto essa nova dinâmica poderia mudar tudo para sempre. O sol se pôs sobre Sintra, tingindo o céu de laranja e rosa, enquanto eu me sentava à mesa da cozinha, um copo de vinho na mão. A casa estava estranhamente silenciosa. O enteado havia saído para dar uma volta, e eu me vi sozinha com meus pensamentos. A ausência da mãe dele ainda pairava no ar, como uma sombra que não se afastava. As lembranças dos momentos que compartilhamos me atormentavam. A rotina tinha se tornado um labirinto de emoções contraditórias. Eu tentava me concentrar nas tarefas diárias, mas a presença dele tornava tudo mais complicado. Cada olhar trocado entre nós carregava um significado oculto, uma tensão que nem mesmo eu conseguia nomear. O luto dele era palpável, mas havia algo mais, algo que eu não queria admitir. Quando ele voltou para casa, a atmosfera mudou. Ele parecia diferente, mais decidido. Sentou-se ao meu lado na mesa e começou a falar sobre a mãe, suas lembranças e como estava lidando com a perda. Eu escutava atentamente, mas cada palavra parecia ser um fio que nos unia ainda mais. Eu sinto falta dela todos os dias, ele disse, olhando nos meus olhos. Mas às vezes sinto que ela gostaria que eu fosse feliz. Aquelas palavras reverberaram em mim como um eco distante. O que isso significava para nós? O que era felicidade agora? Enquanto falávamos sobre a vida e o luto, uma conexão profunda começou a se formar entre nós. Era como se estivéssemos navegando em águas desconhecidas, sem saber onde iríamos parar. No entanto, o peso da situação era esmagador. Eu sabia que estava flertando com algo perigoso. A pressão do luto e as expectativas da vida cotidiana aumentavam a cada dia. Havia momentos em que desejava voltar atrás, mas havia também uma parte de mim que ansiava por mais. Uma noite, enquanto discutíamos sobre os planos para o futuro, algo tão simples e ao mesmo tempo tão complexo, as palavras escaparam de nossos lábios sem aviso prévio. Passamos a noite juntos. Aquilo foi um marco em nossa relação, não era apenas um ato físico, mas uma declaração silenciosa de sentimentos ocultos. A conexão crescia a cada dia e as conversas se tornavam mais intensas. Mas havia sempre o medo à espreita, o medo de sermos descobertos ou de magoar ainda mais quem já estava ferido pela perda da mãe. Então veio aquele dia fatídico quando meu marido retornou para casa mais cedo do que o esperado. Ele entrou pela porta com seu sorriso habitual, mas havia algo em seu olhar que sugeria desconforto ou desconfiança. O ambiente mudou instantaneamente, as paredes pareciam se fechar ao nosso redor. O enteado estava no sofá, visivelmente tenso ao perceber a presença do pai. Meu coração disparou quando olhei para ele e vi aquela mistura de emoções em seu rosto, amor, dor e confusão. Precisamos conversar, meu marido disse abruptamente. Naquele momento, tudo parecia desmoronar ao nosso redor. O peso das escolhas feitas até aqui começou a se manifestar em forma de consequências inesperadas e dolorosas. A incerteza do futuro pairava sobre nós como uma nuvem negra prestes a desabar.
E assim fiquei ali parada, presa entre dois mundos, o passado marcado pela dor e um futuro incerto repleto de segredos inconfessáveis. A casa estava mais silenciosa do que o habitual quando meu marido retornou. A presença dele, que antes parecia uma constante, agora soava como um eco distante. O luto ainda pairava em nosso lar, mas a tensão entre mim e meu enteado tornava-se palpável. Cada olhar entre nós carregava um peso que eu não sabia como desviar. O homem que amava estava ali, mas a conexão que compartilhava com seu filho era algo que não poderia ser ignorado. Nos dias seguintes, o enteado se mostrava mais decidido. Ele buscava momentos a sós, mesmo com a presença do pai. Um olhar furtivo aqui, um toque casual ali, tudo isso me fazia sentir como se estivesse vivendo em um campo minado. Uma tarde, enquanto preparávamos o jantar juntos, ele se aproximou e disse: "Eu não consigo parar de pensar em você." As palavras dele me paralisaram. O que eu deveria responder? O medo de ser descoberta e as consequências disso me consumiam. Naquela noite, enquanto tentava dormir, os pensamentos giravam em minha mente como folhas ao vento. Meu marido havia saído para um compromisso de trabalho, e a casa parecia ainda mais vazia sem ele. O enteado estava no andar de cima, e uma parte de mim desejava que ele subisse até mim. A ideia era tanto tentadora quanto aterrorizante. No entanto, o destino tinha outros planos. Um evento familiar foi agendado para o fim de semana, um jantar na casa da avó dele. Todos estariam lá, uma reunião que prometia ser cheia de risos e memórias compartilhadas, mas também uma armadilha para nós dois. Enquanto pensava nisso, a ansiedade crescia dentro de mim. No dia do jantar, a atmosfera estava carregada de expectativa. Eu me esforçava para agir normalmente ao lado do meu marido e do enteado, mas cada palavra trocada entre nós parecia carregada de significados ocultos. O olhar dele sempre buscava o meu em meio à conversa animada dos outros convidados. Durante a refeição, percebi que ele havia preparado um discurso para homenagear sua mãe, algo que todos esperavam ansiosamente. O coração dele estava exposto ali na mesa, e eu sabia que qualquer gesto meu poderia desestabilizar tudo aquilo. Quando ele começou a falar sobre sua mãe com tanta emoção, algo dentro de mim se partiu novamente. Era como se eu estivesse traindo a memória dela ao sentir o que sentia por ele. Mas então ele olhou diretamente para mim enquanto falava sobre amor e perda. Naquele instante, nossa conexão se intensificou ainda mais. O jantar terminou com risos e abraços calorosos entre os familiares. No entanto, quando todos começaram a se dispersar para suas casas, percebi que apenas nós três ainda estávamos ali, eu e os dois homens da minha vida em um momento suspenso no tempo. No fundo da sala escura da casa da avó dele, o enteado segurou minha mão por um breve instante antes de soltá-la rapidamente como se temesse ser descoberto. Aquela fração de segundo foi suficiente para acender uma chama dentro de mim, uma chama repleta de possibilidades perigosas. E assim seguimos nossas vidas em frente à luz das velas apagadas da avó dele, cada um guardando seus segredos enquanto o futuro nos aguardava com sua incerteza aterradora e irresistível. O silêncio na casa era quase palpável. O marido, sempre ausente, não fazia ideia do que se desenrolava em seu lar. A tensão entre mim e o enteado crescia a cada dia, como uma tempestade prestes a eclodir. Cada olhar furtivo, cada toque acidental, trazia à tona um mar de emoções que eu tentava desesperadamente sufocar. Naquela tarde, enquanto preparava o jantar, a lembrança de nosso último encontro me assombrava. O calor do seu toque ainda ardia em minha pele. A culpa se misturava com um desejo incontrolável, e eu sabia que precisava tomar uma decisão. O peso das minhas escolhas começava a se tornar insuportável. Quando o marido finalmente chegou em casa, percebi que algo estava diferente. Ele parecia mais atento, mais presente. Mas isso não aliviou o nó na minha garganta. O enteado estava na sala, e a tensão entre nós era quase elétrica. Ele me lançou um olhar que carregava um mundo de significados, um apelo silencioso para que não esquecêssemos o que havia acontecido entre nós.
Como foi seu dia? Perguntou meu marido, tentando quebrar o gelo. Foi tranquilo, respondi sem ânimo. A conversa fluiu de maneira superficial enquanto eu lutava contra os pensamentos perturbadores que não paravam de invadir minha mente. O enteado saiu para buscar algo no quarto e eu respirei fundo, tentando me recompor. O momento seguinte foi decisivo. Precisamos conversar, ele disse ao voltar, fechando a porta atrás de si com um cuidado quase nervoso. O coração disparou no meu peito. Agora não é o momento, murmurei, mas ele se aproximou mais. Não posso continuar assim, ele insistiu com uma voz baixa e intensa. O que estamos fazendo é errado, mas não consigo evitar. Uma onda de emoção tomou conta de mim. A intensidade da situação era avassaladora. E se formos descobertos? Perguntei com um fio de voz. Eu não me importo, ele respondeu com firmeza. Eu quero você. Aquelas palavras ecoaram em minha mente como um mantra perigoso. Eu queria acreditar que poderíamos encontrar uma forma de viver esse amor secreto sem consequências devastadoras, mas a realidade era mais complexa do que isso. Naquela noite, enquanto todos dormiam, sentei-me à beira da cama e refleti sobre tudo o que estava em jogo. As paredes pareciam se fechar ao meu redor enquanto pensava nas repercussões do nosso relacionamento clandestino. O telefone tocou abruptamente no silêncio da casa, fazendo meu coração parar por um segundo. Era uma mensagem do meu marido perguntando onde eu estava, algo dentro dele parecia desconfiar da minha ausência prolongada. Decidi então confrontá-lo antes que fosse tarde demais. Precisamos conversar sobre nós, disse ao vê-lo entrar na sala novamente. Os olhos dele se arregalaram em surpresa e preocupação ao ouvir minhas palavras. Sobre o que? Perguntou cautelosamente. A verdade está prestes a vir à tona, respondi com firmeza, sabendo que aquele seria o início de uma nova fase nas nossas vidas, uma fase repleta de incertezas e decisões difíceis. A conversa prosseguiu e as verdades ocultas começaram a emergir como sombras à luz do dia. Cada palavra trocada parecia cortar ainda mais fundo do que eu poderia imaginar. Ao final da noite, uma decisão final foi tomada, uma escolha que alteraria irrevogavelmente nossas relações familiares e mudaria tudo ao nosso redor para sempre. A manhã seguinte chegou como um peso em meus ombros. A decisão que tomei na noite anterior ainda ecoava em minha mente, e o silêncio da casa parecia amplificar minha angústia. O enteado estava a poucos passos de mim, e cada movimento dele despertava um turbilhão de emoções que eu tentava controlar. Ele estava na cozinha, preparando um café. O aroma do café fresco misturava-se com o cheiro do pão quente, criando uma atmosfera familiar que agora parecia estranha. Nossos olhares se cruzaram brevemente, e um frio percorreu minha espinha. As palavras não ditas pairavam entre nós como uma nuvem densa. Você está bem? Ele perguntou, quebrando o silêncio tenso. Sua voz era suave, mas havia uma preocupação subjacente que eu não conseguia ignorar. Sim, só, pensando, respondi, tentando manter a compostura. A verdade é que meus pensamentos estavam longe dali, lutando contra a realidade que eu havia escolhido enfrentar. Enquanto tomávamos café juntos, a conversa fluiu de forma hesitante. Ele falava sobre coisas triviais, o tempo, planos para o dia, mas cada palavra parecia carregada de um significado oculto. Eu sabia que ele também estava lutando com seus sentimentos, assim como eu. O dia avançou e as horas se arrastaram lentamente. O marido continuava ausente, mergulhado em suas obrigações profissionais. A ausência dele criava um espaço onde nossos sentimentos podiam crescer como ervas daninhas em um jardim abandonado. À tarde, decidimos dar uma caminhada pelo centro histórico de Sintra. As ruas estreitas e os cafés charmosos ofereciam um refúgio temporário para as tensões acumuladas entre nós. Cada esquina revelava novas cores e aromas vibrantes do mercado local, mas nada poderia distrair-me da realidade do que estávamos vivendo. Você já pensou no que isso significa para nós? Ele perguntou enquanto caminhávamos lado a lado.
É complicado, respondi honestamente. Estamos lidando com tantas emoções. O peso das minhas palavras pairou no ar entre nós. Ele parou por um momento e olhou nos meus olhos com uma intensidade que me fez sentir vulnerável. Eu não consigo parar de pensar em você, disse ele baixinho. O coração disparou dentro de mim ao ouvir aquelas palavras. Era o reconhecimento de algo maior do que ambos poderíamos compreender naquele momento. Naquele instante, tudo mudou novamente. O impulso tomou conta de mim, nossos lábios se encontraram em um gesto impulsivo que mudaria tudo mais uma vez. O beijo foi rápido, mas deixou uma marca indelével em nossas almas. Quando nos afastamos, percebi a gravidade da situação em que estávamos nos metendo. Aquilo não era apenas uma atração passageira, era algo mais profundo e perigoso. Voltamos para casa com os corações pesados e as mentes confusas. A atmosfera estava carregada de tensão quando finalmente nos encontramos novamente no ambiente familiar da cozinha. A porta se abriu abruptamente e meu marido entrou sem aviso prévio. O olhar dele percorreu rapidamente o espaço, capturando a cena antes mesmo de eu conseguir reagir. O tempo pareceu parar enquanto ele nos observava, dois mundos colidindo em um único instante fatídico. A tensão no ar era palpável, como se o tempo tivesse congelado ao redor de nós. Meu marido, com o olhar fixo em nós dois, parecia incapaz de processar a cena diante dele. O enteado, ao meu lado, estava paralisado, um misto de surpresa e medo estampado em seu rosto. Eu posso explicar, tentei dizer, mas as palavras saíram trêmulas e sem convicção. O que poderia ser explicado naquele momento? A verdade era complexa demais para ser resumida em uma frase. Explicar o quê? Ele cortou minha fala com um tom gélido. O que está acontecendo aqui? A frustração na sua voz ecoou pela sala vazia. O enteado olhou para mim, buscando alguma resposta que eu não tinha. O peso da culpa me esmagava. Era um momento que nunca imaginei viver. Aquela conexão que havia se desenvolvido entre nós agora parecia um fardo insuportável. Eu não queria que isso acontecesse, murmurei, mas as palavras pareciam vazias. Ele deu um passo à frente, a raiva transformando-se em desespero. Então você estava apenas brincando com os meus sentimentos? Perguntou ele, a dor clara em sua voz. A pergunta me atingiu como uma flecha. Não é isso, tentei argumentar. Mas o olhar dele deixava claro que as minhas palavras não eram suficientes. Meu marido respirou fundo e olhou para o enteado. Saia, ele ordenou, a voz firme e autoritária. O enteado hesitou por um instante antes de se afastar lentamente, os olhos cheios de lágrimas não derramadas. Quando a porta se fechou atrás dele, a sala ficou em silêncio absoluto. Eu sabia que a situação havia mudado irrevogavelmente. Meu marido virou-se para mim, seu olhar agora frio e distante. Você me traiu, disse ele simplesmente, como se estivesse descrevendo o tempo do dia. A acusação cortou mais fundo do que qualquer grito poderia ter feito. Não foi assim, implorei, mas ele levantou a mão para silenciar minhas palavras. Não quero ouvir mais nada. Ele começou a andar pela sala, as mãos nos bolsos da calça como se tentasse se proteger de algo invisível. A sensação de perda era avassaladora. As memórias dos momentos felizes juntos começaram a desvanecer-se rapidamente enquanto eu assistia à destruição do nosso casamento diante dos meus olhos. E agora? Perguntei finalmente, minha voz quase um sussurro perdido no ar denso da sala. Ele parou e olhou para mim com uma expressão de dor profunda. Agora precisamos decidir o que fazer com isso. Havia uma fragilidade na sua voz que eu nunca tinha notado antes. A ideia de perder tudo que construímos juntos me aterrorizava. Ao mesmo tempo, havia uma parte de mim que sabia que nada voltaria ao normal depois daquele dia fatídico. As horas seguintes foram preenchidas por discussões acaloradas e silêncios pesados. Cada palavra trocada parecia aumentar a distância entre nós dois até que finalmente chegamos ao ponto sem retorno.
Naquela noite solitária, enquanto as sombras dançavam nas paredes da nossa casa vazia e silenciosa, percebi que havia cruzado uma linha da qual não haveria volta. As consequências das minhas escolhas começavam a se revelar lentamente, e eu sabia que não poderia escapar delas para sempre.